Excelente notícia para o torcedor do São Paulo. O contrato que está sendo discutido com o Evangelos Marinax prevê uma parte de investimento em reforços no time profissional. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre o Palmeiras, que faturou, ao que consta, mais do que o Flamengo na temporada passada. Preciso te ajudar a entender o que acontece com Palácios, lateral esquerdo completamente escanteado no Corinthians. Falo também sobre Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, resolveu dar uma bronca pesada em seus atletas. Para completar a justiça freando os poderes de Pedrinho no Vasco, tem tudo sobre mais patrocinadores no Santos, Flamengo sozinho em negociação pelos direitos de transmissão, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal. Quero contar também que tem parceiro novo no canal do Nicola, trata-se da Alfa, casa de apostas esportivas aprovada pelo governo e patrocinadora master de Grêmio e Internacional. O pessoal da Alfa me contratou para dar boas dicas de apostas esportivas para vocês e já estreamos com o pé direito nessa terça-feira durante o programa do Nicola. É que eu havia feito uma múltipla com 4 jogos, 2 deles já bateram. A vitória do Bahia por 3-0 contra o Strongest e a vitória do Boca Juniors por 2-1 contra o Alianza Lima. Ainda preciso da vitória do Fluminense na Copa do Brasil e do empate ou da vitória da Ponte também na Copa do Brasil. Se esses dois resultados se confirmarem, meus R$40 se transformam em R$103. Mas Nicola, faz alguma sugestão para hoje? É claro que farei. Quero contar para vocês que estou fazendo uma aposta com 3 jogos, dependo da vitória do Al Ittihad no Campeonato Saudita, da vitória do Liverpool no Campeonato Inglês e da vitória do Corinthians contra a Universidade Central, com pelo menos 3 gols de diferença, partida marcada para a Neoquímica Arena, enorme diferença entre essas duas equipes. Se os resultados baterem, meus R$66 se transformam em R$191, ótima dica para você começar com o pé direito na Alfa. Tô deixando o link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Você clica em qualquer um deles, faz seu cadastro. Importante, não esqueça de utilizar o código Nicola para que o pessoal da Alfa saiba que você veio daqui. A partir daí é só preencher seus dados, provar que você tem mais de 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. A ideia não é ficar rico nem milionário, mas se divertir graças aos nossos conhecimentos futebolísticos. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero contar que Henrique Almeida e Daniel Júnior não fazem mais parte dos planos do elenco da Portuguesa. A dupla que tinha os maiores salários do Campeonato Paulista nem sequer será relacionada para o confronto dessa quinta-feira na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. São atletas livres no mercado. Já o Boca Juniors foi eliminado pelo Alianza Lima, apesar da vitória por 2-1 no tempo normal. É que o Boca tinha perdido por 1-0 no Peru e na decisão por pênaltis foi derrotado por 5-4. Já o Bahia fez 3-0 no Strongest, no jogo de ida, empate 1-1 na Bolívia, placar agregado de 4-1 e o Bahia está na próxima fase. Os gols dessa terça-feira na Fonte Nova foram anotados por Lúcio Rodrigues, de pênalti, e outros 2 gols de Ademir. Agora o Bahia espera pelo vencedor do confronto entre Nublense e Boston River. Quero contar também que Sport e Juventude são os 2 primeiros times da Série A eliminados da Copa do Brasil. Eles caíram nessa terça-feira na primeira fase do torneio. Juventude perdeu fora de casa por 1-0 para o Maringá, nem sequer foi para os pênaltis. Já o Sport empatou em 0-0 com o Operário de Várzea Grande e na decisão por pênaltis foi eliminado. Para completar o giro de notícias, informação preocupante no Atlético Mineiro. Hulk teve constatado uma lesão muscular e pode ser baixa para o jogo contra o Manaus. Segunda fase da Copa do Brasil, esse jogo ainda não tem data fechada, mas pode acontecer na quarta-feira da próxima semana. Não dá para cravar nem a presença do Hulk na primeira partida final do Campeonato Mineiro, que acontece no outro fim de semana, depois do Carnaval. O Galo não divulgou o tempo de recuperação para o atacante, que é super importante no time. Quero te falar agora sobre a chance de o Flamengo seguir um caminho distinto de todos os outros
19 clubes da Série A. Existe uma especulação, ainda não confirmada por dirigentes rubro-negros, de que o Fla não aceitará negociar em conjunto com todas as outras equipes da primeira divisão em relação à venda dos direitos de transmissão para TVs internacionais. Os pacotes de transmissão do Campeonato Brasileiro para o território nacional estão todos vendidos. Libra e LFU já fizeram o serviço e todas as partidas já foram contempladas. O que sobrou agora é a venda dos direitos de transmissão internacionais. E o Flamengo não quer participar com o restante do grupo. São duas as justificativas. O Flamengo entende que a grande locomotiva do futebol brasileiro é aquele que maior tem potencial de ganhos. O Flamengo também se defende afirmando que ao se juntar à Libra, ele acabou sendo aquele que mais perdeu dinheiro no contrato de 2025 em relação ao contrato de 2024. Se quase todo mundo garantiu um acréscimo nas receitas de direitos de transmissão, o Flamengo acabou perdendo dinheiro. Vale a lembrança de que o Fla tinha um mínimo garantido no acordo com a Globo, e esse mínimo garantido não existe mais. É por causa disso que o rubro-negro hoje se coloca disposto a negociar de forma isolada. Vamos ver como é que essa história termina. Preciso falar agora sobre o Santos, e o efeito Neymar na Vila Belmiro segue fazendo muito sucesso. São 3 patrocínios novos desde a chegada do Neymar, e o Peixe deve anunciar outros 2 nos próximos dias. Negociações avançadas com uma empresa de suplementos que estampará sua marca no calção. Tem também um banco em negociações próximas da conclusão para ter seu logo estampado no meião. Importante lembrar que desde que o Neymar assinou com o Santos, quaisquer novos patrocínios têm a seguinte divisão: 80% das receitas desses acordos comerciais ficam para o Neymar, o Santos acaba herdando outros 20%. No programa do Nicola dessa terça-feira, teve um torcedor santista que demonstrou preocupação com os salários altos que o Santos tem pagado e também com compras de direitos econômicos. 11 milhões de euros pelo Rollheiser, mais 6 milhões de euros pelo Thiago Maia, isso sem falar em outros negócios extremamente caros. Como é que o Peixe vai ter receitas para tudo isso? Pergunta que não quer calar, já repassei para o presidente Marcelo Teixeira, assim que tiver a resposta conto para vocês. Combinado? Hora de falar sobre o Vasco com informação importante. A Justiça, nessa terça-feira, impôs limites a Pedrinho na gestão da SAF vascaína. Vale a lembrança de que, como presidente, o Pedrinho mandava pouco no Vasco SAF. O poder era todo da 777. Até que, em maio do ano passado, Pedrinho foi à Justiça e conseguiu uma liminar tirando os executivos americanos que tocavam o projeto vascaíno. No dia 12 de março, essa ação será julgada em definitivo. E a Justiça, nessa terça-feira, optou por frear os poderes do Pedrinho, pelo menos até que a liminar do ano passado seja julgada de forma definitiva agora, no dia 12 de março. Então, nesse momento, a tendência é que o Vasco tenha uma estagnação em suas decisões. E essa decisão da 777 de procurar a Justiça para tentar frear os poderes do Pedrinho tem muito a ver com uma decisão recente do atual presidente. Pedrinho decidiu mudar a forma de pagamento das dívidas do clube. Enquanto era administrado pela 777, o Vasco tinha o regime centralizado de execuções como o seu modus operandi. O Vasco destinava 20% das suas receitas por mês para o pagamento das dívidas. Pedrinho alegou que isso não estava funcionando e as dívidas do Vasco, que eram de 700 milhões de reais, passaram para 1 bilhão e 400 milhões. Por isso, Pedrinho defendia na Justiça uma mudança radical dessa operação para uma recuperação judicial. Antes mesmo de a Justiça emitir qualquer opinião, pintou essa decisão nova e agora teremos de aguardar até a decisão do próximo dia 12. Tudo isso atrapalha bastante na busca por investidores. Imagina que você é um americano que está pensando em comprar o Vasco e está vendo uma série de notícias a esse respeito. Só para completar uma curiosidade sobre as dívidas do Cruz Maltino. Foi divulgado que hoje o Vasco deve 23 milhões e 800 mil reais ao ex-presidente Jorge Salgado. Bora mudar de assunto e falar sobre o Cruzeiro. Dono da SAF da Raposa, Pedrinho BH, decidiu ter uma conversa a portas fechadas com os jogadores nessa terça-feira. Na reapresentação do elenco, depois da eliminação contra o América, Pedrinho pediu a palavra e afirmou que não vai mais aceitar. Diz-me, reclamação, jogador insatisfeito,
quem quiser sair do Cruzeiro, basta apresentar proposta e o Cruzeiro negocia. Foi uma conversa dura, pesada, forte, em que o Pedrinho lembrou que voltou a pagar salários absolutamente em dia, que fez do Cruzeiro dono de uma das maiores folhas salariais, saltando de 12 milhões de reais por mês para mais de 20 milhões de reais mensais, e que nem assim consegue fazer com que o Cruzeiro brigue por títulos. A eliminação da forma vexatória como foi contra o América, nos pênaltis, depois de um 6º lugar na classificação geral do Campeonato Mineiro na primeira fase, pegaram muito mal e fizeram com que o Pedrinho adotasse essa postura mais enérgica. Ele andou muito irritado, por exemplo, com o Matheus Pereira, que vira e mexe deu entrevistas afirmando a possibilidade de ir embora. Repito, Pedrinho disse que quem quiser ir embora, basta apresentar a proposta que ele vai liberar, vai contar apenas com jogadores que estiverem interessados em ficar. Também nessa terça-feira surgiu a informação de que Leonardo Jardim, o novo técnico da Raposa, foi contrário às possibilidades de saída de William e Marlon. William interessa ao Internacional, o Marlon está nos planos do Red Bull Bragantino. As negociações poderiam acontecer por meio de trocas. O William sendo trocado pelo Wanderson e o Marlon sendo trocado pelo Juninho Capixaba. Cruzeiro que busca pelo menos 4 contratações até o dia 11 de abril, quando se encerra a janela doméstica apenas com atletas que disputaram campeonatos estaduais. Leonardo Jardim quer um ponto esquerda, quer um ponta direita, quer mais um meio campista, além de um goleiro reserva para o Cássio. Preciso falar agora toda a verdade sobre Palácios. Lateral esquerdo, equatoriano, de 25 anos de idade, contratado no ano passado e que jogou uma partida e desapareceu do mapa corintiano. Ele só foi voltar a jogar em 2025, é bem verdade que foram 3 míseras apresentações que somadas lhe garantiram 38 minutos em campo no Campeonato Paulista. Não é nem sequer relacionado desde o jogo contra a Portuguesa, quando ficou no banco de reservas. O que acontece com o Palácios? Essa pergunta me foi feita durante o programa do Nicola dessa terça-feira. Eu repassei para uma pessoa do Corinthians, alguém que está lá no dia a dia, acompanha todos os treinos e jogos. A resposta foi, abre aspas, a impressão que a gente tem aqui dentro é que deu alguma coisa muito errada na cirurgia dele. O Palácios manca enquanto corre, fecha aspas. Declaração super importante de alguém que convive com o Palácios e que percebe a dificuldade do atleta em atuar de forma profissional e fisicamente adequada. Vale a lembrança de que até ser contratado pelo Corinthians, o Palácios tinha performances físicas muito boas, sempre jogando praticamente todas as partidas do seu time nos Estados Unidos. Vale a lembrança de que ele chega ao Corinthians, se machuca, o Corinthians passa a tratá-lo de uma maneira, percebe que não era esse o problema, submete o jogador a uma cirurgia e, ao que parece, a cirurgia não deu certo. Gostaria muito de ouvir os médicos e o departamento médico do Corinthians sobre o tema, até porque o Palácios tem um custo relativamente alto e não consegue render em alto nível. Também chegaram a especular que o Palácios chegou a ser afastado por alguns jogos por conta de um problema de indisciplina, notícia negada pelo técnico Ramon Dias. Também nos últimos dias o Samir Carvalho contou que o empresário do Palácios reclamou da falta de oportunidades para o seu jogador, causando mal-estar dentro do clube. Hora de falar sobre o Palmeiras, que pode ter sido o clube com maior faturamento no futebol brasileiro de 2024. Aí você atento deve estar se perguntando, então quer dizer que o Palmeiras faturou mais do que o Flamengo? Ainda não existem números oficiais, mas a impressão é de que sim. O Palmeiras divulgou para os seus conselheiros o balancete do mês de dezembro, que apresentou também o resultado final da temporada. Dessa maneira, dá para dizer que o Palmeiras teve uma receita total na temporada passada de 1.207 bilhões de reais. Com um detalhe importante, o orçamento previa uma receita de 821 milhões de reais. O superávit do Palmeiras, ou seja, entre despesas e receitas, sobraram nos cofres alviverdes 198 milhões de reais. Mas a melhor notícia vem agora, é possível que o Palmeiras tenha batido o Flamengo pela primeira vez em muito tempo em relação a faturamento. Tudo porque, no fim do ano passado, o então presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, encaminhou uma nota aos sócios do Flamengo afirmando que a receita total estimada pelo Fla para 2024 havia sido de 1.194 bilhões de reais, contra
1 bilhão 207 milhões de reais do Palmeiras. Esses números ainda carecem de confirmação. Os balanços dos clubes costumam ser divulgados no mês de abril. Há inclusive essa obrigatoriedade. Mas é possível que o Palmeiras tenha superado o Flamengo em relação a receitas no ano passado. Um detalhe, o Palmeiras acabou sendo eliminado de forma precoce da Libertadores da América e da Copa do Brasil, eliminações para Botafogo e Flamengo logo no primeiro mata-mata de oitavas de final. E você sabe que Libertadores e Copa do Brasil pagam enormes cotas. O que salvou o ano do Palmeiras do ponto de vista financeiro foram os mais de 400 milhões de reais obtidos com vendas de atletas. Até por isso o Verdão conseguiu superar em cerca de 400 milhões de reais a sua estimativa de receita. Só para completar essas informações do Palmeiras, a dívida, de acordo com o balancete de dezembro, é de 814 milhões de reais. Mas se o Palmeiras decidir adotar o mesmo método do Flamengo, que contabiliza as dívidas líquidas, diminuindo essas dívidas em relação a receitas que vão entrar, a dívida do Palmeiras hoje giraria na casa dos 462 milhões de reais. Preciso te atualizar também sobre Vitor Roque. Na Espanha surgiu a especulação de que o Vitor Roque rescindiria seu contrato com o Barcelona para que pudesse ser contratado pelo Palmeiras. Decisão arriscada, até porque como é que o Barcelona depois justificaria em relação, por exemplo, aos impostos na Espanha, a Receita Federal da Espanha, o depósito da grana feita pelo Palmeiras. O que eu ouvi de uma pessoa do Palmeiras foi o seguinte, abre aspas, por enquanto o cenário segue incerto. La Liga não cedeu e os clubes estão buscando soluções. Mas não é fácil, até porque a relação do Barcelona com La Liga não é boa. Essa fonte Alviverde ainda completou, se não der agora, vamos trabalhar para que o Vitor Roque venha em junho. Até porque a negociação já era para metade do ano. Só mudou porque o Betis contratou um outro camisa 9 e surgiu a oportunidade de trazê-lo agora. Fecha aspas. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e Evangelos Marinax. Se o acordo entre Tricolor e o magnata grego for fechado, São Paulo terá direito a dinheiro para investimento também no futebol profissional. Confesso que fiquei surpreso com essa notícia. Durante o programa do Nicola dessa terça-feira, um dos espectadores perguntou se o São Paulo não poderia usar um pouco dos 100 milhões de dólares que serão investidos pelo Marinax em 5 anos para reforços do time principal. Consultei uma pessoa do São Paulo que tem negociado diretamente com os representantes do Marinax sobre esse contrato. E a resposta foi, abre aspas, sim, há uma parte que será destinada ao CNPJ do time profissional. Não há valores definidos, mas já faz parte do acordo, fecha aspas. Ou seja, São Paulo vai se beneficiar com atletas das categorias de base e também com uma pequena parte, não dá para imaginar que será a maior parte, para reforços também no time de cima. A avaliação e o Marinax foi convencido da necessidade desse aporte no time de cima, porque o São Paulo vai precisar estar em grandes competições, em Libertadores da América, eventualmente classificado para disputas internacionais, para que os jogadores da base sejam valorizados. Só para arrematar de vez em relação ao São Paulo, Thiago Mendes vem ou não vem para o Tricolor? Contei para vocês que foi o staff do Thiago Mendes quem afirmou que as negociações estão em estágio avançado e de que ele pode ser contratado até essa sexta-feira. Já o departamento de futebol do São Paulo, por meio de Carlos Belmonte, assegura que não existe negociação. Pelo menos para agora, Thiago Mendes, se virar reforço, chegará apenas no mês de julho. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!